Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muita luz e muita paz para você hoje, nesse final de semana que está começando, enfim, né, que a bondade divina, como sempre, seja a luz guia de cada passo, seu, da sua família, de todo mundo que te rodeia. Hoje, na nossa pílula do Evangelho, eu queria conversar com você a respeito de uma questão muito delicada. O que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim. Como é que você sabe o que é certo e o que é errado? Como é que você para poder pensar na sua vida se aquilo que você está fazendo realmente é certo ou é errado? É tão interessante, né? Porque no decorrer da história da humanidade, o certo e o errado eles vêm se confundindo continuamente. Para a ciência, então, nem se fala. Durante muito tempo era certo comer determinada substância, de repente, depois de outro tempo não era. Um exemplo disso são os ovos, né? Alguns estudos recentes que têm demonstrado que comer ovos é extremamente saudável, ao contrário do que se imaginava até em torno de 5 anos atrás, que comer ovos fritos ou cozidos constantemente podia predispor ao aumento do colesterol. O que é certo e o que é errado? A religião oficial vive se equivocando, né? Durante muito tempo, quem não se lembra do caso de Galileu, né, que acabou sendo condenado e, se não tivesse voltado atrás na sua opinião, teria sido queimado vivo, porque ele estava propondo que muito tempo depois ficou comprovado como sendo certo, né, que a Terra girava ao redor do Sol e não o inverso. Né? E o que é certo, o que é errado para a sua vida? Eu sei que essa é uma questão delicada, porque muitas vezes a gente briga com as pessoas, tentando mostrar para elas, olha, o seu caminho é errado, você não deve namorar com fulano, né? Você não deve seguir essa religião, você não deve ficar nesse trabalho, olha, não haja assim, não use essa roupa, né? Não veja dessa forma, você está julgando e não deveria. Mas o que é certo e o que é errado? Às vezes, meus amigos, a gente acaba se confundindo na limitação que nós mesmos temos. Para pensar. Cada um de nós só pode avaliar o mundo ao redor pela nossa própria lente. E como a gente está evoluindo e amadurecendo, a cada dia que passa, a nossa sensibilidade ela aumenta. A gente quer crer, claro, que ela evolua. Então, com certeza, muita coisa que você hoje julgamos, dizemos que é certo, ou que a gente briga para tentar provar para os outros que eles estão errados, de repente, daqui a alguns dias, talvez anos, é bem provável que a gente descubra um ponto de vista completamente novo. Então, talvez por isso Jesus, sabendo dessa dificuldade, nos disse: árvore boa não pode dar fruto ruim, né? E árvore boa, naturalmente, só vai poder dar fruto bom. Então, eu procuro, por exemplo, pautar a minha vida nessa questão. Para mim, o certo, dentro da limitação, né, que naturalmente eu possuo, e por tudo que a espiritualidade amiga nos ensina, e principalmente na lembrança da memória viva do Cristo, certo é tudo aquilo que me faça um ser humano melhor a cada dia. Certo é tudo aquilo que vai me fortalecer na fé no cotidiano. Certo é tudo aquilo que me ajuda a não julgar meu semelhante, que me ajuda a ter mais bom humor, que me ajuda a ter mais vitalidade e principalmente que me liberta do meu egoísmo. Então, se eu tenho que escolher sobre o que é o emprego certo ou errado, se é certo ou errado ficar num casamento que não está legal, se é certo ou errado começar um novo emprego, se é certo ou errado mudar de casa espírita ou religiosa, se é certo ou errado, só você consultando a intimidade do seu coração, ligado com Deus, é que vai poder sentir qual é o melhor fluxo da vida. Mas partindo desse pressuposto, né, de que o melhor é aquilo que nos faz seres humanos mais abertos para a vida sem medo de viver, eu creio então que talvez, no meu ponto de vista bastante limitado, não seja certo nos limitar perante a vida. E é o que a gente às vezes faz, né, quando a gente encerra o assunto. Né? Quantas pessoas são assim, né? Elas dão opinião e está tudo encerrado, como se ela fosse dona da verdade absoluta, mesmo sabendo que o tempo vai vir, que a gente vai amadurecer e que como crianças que crescem e mudam sua visão da vida, a gente também vai aprender muitas coisas novas. Então, que nesse final de semana a gente possa, quem sabe, evitar muitos conflitos, conversas inúteis, brigas desnecessárias, né? Tentando provar para pessoas que aquilo que a gente pensa é certo. Um amigo espiritual, algum tempo atrás, me ensinou uma coisa muito preciosa, eu não me esqueço. Dizia ele: Ricardo, todos nós temos o direito e o dever de compartilhar com quem nos rodeia aquilo que a gente acredita que é melhor, naquele momento para nós. Porque se a gente acredita que é melhor, então nosso coração está cheio de amor, né, e de convicção. Então, se é uma coisa boa, não compartilhar faria de nós um egoísta. Mas jamais espere que o outro tenha que concordar com você.
Jamais crie a expectativa que porque você está compartilhando, o outro tem que seguir o mesmo caminho. E aí dizia ele, isso é amor. Você compartilha o melhor e dá o direito do outro fazer o que quiser com isso. Inclusive, nunca mais tocar no assunto com você. E você ainda assim continuar amando a pessoa do mesmo jeito, da mesma forma. Bem, fica aqui a reflexão, né, para a gente poder ponderar a respeito, tá bom? Muita luz para o seu dia, para o seu sábado, para o seu final de semana. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, né, por compartilharem as pílulas. Cada vez eu sou surpreendido com esses resultados e aonde cada pílula está chegando. E graças a Deus, né, a obra do Evangelho é muito maior do que as nossas limitações e ultrapassa as barreiras que a gente nem imagina para que a mensagem de Jesus chegue onde precisa chegar. Do fundo do meu coração, gratidão. Viu? Muito carinho, muita gratidão. Beijo para todos vocês e até breve.